Samuel foi o filho de Ana e Eucana. Ele foi a promessa cumprida na qual sua mãe tanto orou. Ana era a primeira esposa de Eucana, mas diz a história bíblica que infelizmente ela era estéril. Certa vez Ana foi fazer suas orações na casa de Deus. Tamanha era sua humilhação e aflição que orou e implorou a Deus de todo o seu coração, pedindo um filho. O sumo sacerdote Eli, vendo como ela estava, chegou até a confundi-la como uma bêbada. Após conversar com ela e saber que ela estava melancólica, disse-lhe: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Após um tempo, ela deu à luz a Samuel, que cuidou e deu amor, mas após a criança desmamar, ela o entregou para que o filho servisse na casa de Deus. Samuel ficou marcado na história da monarquia em Israel, pois ungiu seu primeiro rei, Saul, e em seguida Davi, por conta dos atos errados que Saul cometeu. Samuel era conhecido como correto, ao contrário do que se dizia dos filhos de Eli, que profanavam aquilo que era santo, e por isso haviam sido amaldiçoados. O relato conta de uma profecia de um profeta desconhecido, dizendo a Eli que Deus já havia escolhido um novo sacerdote para tomar seu lugar, que seria, portanto, Samuel. Ainda na juventude, Samuel começou a manifestar dons proféticos, sonhando com palavras e visões divinas. A primeira profecia constava da confirmação de que Eli e seus filhos seriam retirados do sacerdócio. No sonho que teve, Samuel ouviu Deus o chamar, mas não sabendo foi até Eli e o perguntou se ele o havia chamado. Mas ele negou, e aconteceu por 3 vezes, até que na última Eli percebeu o que estava acontecendo, e o disse para que este dissesse: fala, Jeová, porque o teu servo ouve. E logo o Senhor o respondeu: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Mesmo com certo receio, Samuel resolveu contar a Eli. Após um tempo, os filisteus invadiram e venceram Israel e capturaram a Arca da Aliança. Os filhos de Eli acabaram por morrer no processo, e com Eli fazendo menção da Arca da Aliança, morreu caindo da cadeira em que estava sentado e quebrou seu pescoço, cumprindo assim a profecia de Samuel e afirmando que este era o portador da palavra divina. Após um curto intervalo de tempo, Samuel conclamou o povo ao arrependimento e à rededicação da verdadeira adoração em Israel, abolindo a idolatria. Foi também o responsável por conduzir com a ajuda de Deus a vitória contra os filisteus. Considerado aos israelitas como um sacerdote e profeta, como juiz e administrador, o povo o pediu para que escolhesse um rei para Israel, como era de costume das outras nações. E sobre a orientação de Deus, consagrou como rei Saul, da tribo de Benjamim. Velho e cansado e agora com um rei no comando, ele se afastou de suas funções, mas logo voltou quando Saul realizou oferendas por conta própria. Depois ele violou as coisas consagradas ao Senhor e desobedeceu às ordens divinas na ocasião da vitória sobre os amalequitas. Com a vida de Saul cheia de derrotas em batalhas e pessoais, Samuel profetizou na vida de Jessé e seus filhos, que um deles seria ungido rei de Israel. Samuel ungiu o mais novo Davi e o colocou em contato com Saul. Davi foi quem acalmou Saul com sua harpa, quando ele estava sendo atormentado por espíritos malignos. Em 1 Samuel 25:1 e 28:3 está escrito sobre a morte de Samuel.
Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal, sugerindo assim que a sua reputação permaneceu limpa até o fim de sua vida. Ele morreu antes mesmo de Davi ser coroado rei, o último que ele ungiu.